Agora a informação vem com Marcelo Matos. Olá! Temer descarta aumento de impostos e promete acabar com privilégios no setor público. Falando em investidores em São Paulo, o presidente justificou a elevação do déficit fiscal de 139 para 159 bilhões de reais. Pela queda de arrecadação de impostos, até um efeito na inflação mais baixa, segundo ele, e também a mudança radical do refis no Congresso, além da urgência da reforma previdenciária. Os pobres nos sofrem um prejuízo brutal, não é? E por isso um combate irracional em relação à Previdência, quando na verdade esse combate, Sérgio, ele é feito pelos privilegiados. Temer promete uma norma legal para que o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal de R$ 33 mil seja cumprido. O aumento no rombo fiscal foi duramente criticado pela oposição, como a senadora do PT, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Por que tiraram a presidenta? Não era para arrumar as contas públicas? Não era para melhorar a economia? Não era para gerar emprego? Era a fada da confiança que vinha, bastava tirar a Dilma e o PT que tudo se resolvia? Agora os senhores expliquem para a população o que está acontecendo. Expliquem que os senhores não estão tendo medidas na área da economia para fazer a receita crescer, para o país recuperar o crescimento econômico. A não criação de impostos é o argumento da base governista do presidente do Senado, Eunício Oliveira, para rebater a oposição. Não é desejado pelo mundo político, mas é a realidade brasileira. Entre a ampliação da meta fiscal e criação de novos impostos, eu fico, lamentavelmente, tenho que ficar com uma das duas alternativas, eu ficarei com a ampliação da meta fiscal, que é menos danosa para a sociedade brasileira, é menos danosa para o bolso do contribuinte do que aumento de carga tributária de pessoa física, ou de criação de CPMF, ou de ampliação de 11 para 14 na contribuição do salário de vocês. Além da reforma previdenciária, o presidente Michel Temer também defendeu a simplificação tributária no Brasil. Professor Vila. A questão é uma questão complicada. Primeiro, lembrar que Gleisi Hoffmann não tem autoridade moral para fazer qualquer comentário sobre política econômica, sobre qualquer coisa. Criminosa, soltou uma nota oficial defendendo a ditadura de Nicolás Maduro, que já matou mais de 100 venezuelanos esse ano, né? Portanto, o sonho dela é que o Brasil fosse uma Venezuela, e ela perdeu, porque a sociedade civil brasileira se mobilizou e retirou os criminosos do poder, Dilma, Lula e toda a quadrilha tal. Então ela não tem autoridade moral, imagina. O PT jogou o país na maior crise econômica da sua história, 2014, 2015, 2016, pior triênio da história republicana tal. A grande questão é que o atual governo, né, que tem grande parte do velho governo, é a velha, não é novo isso no Brasil, você faz com que aquilo, o novo governo, é bom lembrar, Michel Temer foi vice de Dilma, né, e lembrar que Henrique Meirelles foi durante 8 anos presidente do Banco Central durante as 2 presidências Lula, isso só para dar 2 exemplos entre tantos outros tal. O próprio Gedel, citado há minutos atrás aqui no Jornal da Manhã, foi ministro do Lula, da Integração Nacional, e foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal durante a gestão do primeiro mandato de Dilma Rousseff e tal. Então é uma situação muito complicada. Esperava-se um crescimento esse ano, alguns falavam no começo do ano em 2,2 de crescimento positivo. Imagina, uma loucura. Deve ser hoje algo em torno de 0,3, 0,2. O ano que vem havia uma projeção muito otimista. Tudo indica que isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer por quê? Há uma crise política. Só lembrando que a China é 6, 7%. E não pode falar como, né, José, em crise econômica internacional. Isso daí pode tirar o cavalo da chuva. Portanto, é uma questão nacional. É duro o governo ter autoridade moral, um governo que se vendeu para o Centrão e que qualquer votação agora vai ter que entregar partes do governo para criminosos, para deputados criminosos. Infelizmente, essa é a dura realidade. A gente tem que dizer, não pode tergiversar, dizer expressões mais amenas. Não. São deputados que querem assaltar o meu, o seu, o nosso dinheiro. Então isso afeta, claro, o ânimo dos investidores, afeta a economia e o governo quer resolver o seu problema porque ele subavaliou as suas despesas e superavaliou a receita, né? Consequentemente é um rombo fabuloso e ele aprovou a PEC dos gastos. O ano que vem vai dar um rolo dos diabos, porque ele vai ter que cortar tudo. De onde ele vai cortar? Já disse que o reajuste do funcionário público não vai ter.
já anunciou. Vai fazer cortes no salário mínimo, que afeta a questão da Previdência, né? Entenda-se, entre outros fatores. Ele vai fazendo cortes. Eu quero ver como é que a máquina de Estado vai funcionar, né? É uma situação muito preocupante. O governo está engessado, o país está engessado. Porque o Michel Temer não tem condições de governar. Essa que é a grande questão. Ele não só não tem condições no campo da moral e da ética, porque alguém que é acusado de corrupção passiva, se em qualquer país sério, pediu Boné embora. Não precisava alguém votar. Pediu Boné embora. No Brasil permanece. Mas, então, e tem essa base parlamentar corrompida, né? E ele não tem pegada, ele não convence ninguém. Né? Essa que é a grande questão. É um presidente fraco também. Além disso, fraco, né? Eu estou vendo a manchetinha do Estado aqui. Rombo anula superávit fiscal acumulado durante 15 anos. Nós tivemos superávit até 2013 de 801 bilhões de reais, mas de lá para cá o déficit suplantou isso, 818 bilhões. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Professor, será que existiu na história do nosso país um momento de tanta corrupção como hoje? Acho que não, né? Não, olha, eu acho, José Val, que nessas proporções, porque é curioso, né? Mas sim, é impossível. Impossível, né? É impossível, porque até eu acho que tem muito vinculação com o tamanho do Estado. Não é que com isso tem de privatizar tudo, que é outra bobagem, né? Porque o pessoal vem, vamos privatizar tudo. Põe a bola no chão, cara. Você não entende nada de Brasil quem fala isso. Você entender qual é que é a forma. Ah, mas nos Estados Unidos aqui é diferente, que é uma outra história. Então as pessoas falam muita bobagem porque não pagam imposto falar bobagem. Se pagasse, quando o Estado cresceu a partir da Revolução de 1930, você começa a ter os grandes escândalos de corrupção. Claro que teve Brasília, Constituição de Brasília, né? Que as grandes empreiteiras nascem ali mesmo, na época da Constituição de Brasília. Durante o regime militar teve escândalos, Ferrovia do Aço, por exemplo, a Transamazônica, Ponto Rio Niterói, tem várias acusações. Mas é inegável, o governo Sarney, 85, 90, também Ferrovia Norte-Sul, que nunca terminou, teve isso, aquilo, mas igual o período do PT, não teve, nós batemos, e esse é o problema. Quer dizer, isso corrompeu a estrutura de Estado. A justiça faz o seu trabalho, se esforça para fazer o seu trabalho. A justiça no sentido mais amplo. O problema é que a corrupção é tão grande que parece desenho animado do Pica-Pau. Ele vai, fura um negócio, você põe a mão, aí ele fura outro buraco, você põe outra, aí fura 10 quadras, não dá tempo. Quer dizer, você perde. Nós não conseguimos vencer a batalha da corrupção, apesar dos esforços do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, da Polícia Federal. Parece que nós não conseguimos. Ou a gente cria uma legislação mais severa, pode ser, mas a médio prazo, a curto prazo, infelizmente a corrupção está presente no nosso cotidiano.